Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de saberes essenciais. Hoje é o segundo dia de nosso ciclo de palestras e teremos a participação do indigenista e escritor Fernando Schiavini, que atua há mais de 45 anos com povos tribais na Amazônia e é co-idealizador da aldeia multiétnica, uma experiência de vivência tribal na Chapada dos Veadeiros. Atualmente, o Fernando está escrevendo o livro O Tribalismo, que revela como funcionam os sistemas tribais, que são as formas organizativas mais antigas da humanidade, e ele explica como formar uma tribo, seja ela presencial ou virtual, em qualquer parte do mundo, até mesmo no meio urbano. O Fernando, então, vai trazer para a gente alguns trechos desse livro e da sua experiência com os povos tribais da Amazônia, e em 4 encontros, uma vez por mês, sempre às quartas-feiras, dentro do projeto Saberes Essenciais. O tema de hoje é As Raízes da Humanidade, que parte da teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, para falar sobre a origem e evolução dos seres humanos na Terra, ligada às formas grupais organizativas que alcançariam a fase primata da humanidade. E, em seguida, ele vai analisar o aparecimento de outras formas organizativas centralizadoras de poder, de dinheiro, das religiões, e como esses eventos contribuíram para a formação do capitalismo. Ao término da apresentação, o Fernando vai responder algumas perguntas de vocês. Vocês já podem começar a enviar suas perguntas pelo bate-papo aqui do Zoom, tá? E ao final ele vai procurar responder, se não todas, pelo menos algumas dessas perguntas. Saberes Essenciais é organizado pelo Centro de Estudos Universais, que é uma associação sem fins lucrativos, que atua no estudo, pesquisa, produção e difusão de ideias e serviços que integrem os saberes fundamentais, a arte, a ciência e a espiritualidade. O evento de hoje será gravado e ficará disponível pelo nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar a nossa programação, assim como a divulgação dos vídeos pelas nossas mídias sociais e também pelo site céua1.org.br. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Passo a palavra para você agora. Ok. Então, boa noite a todos que estamos acompanhando aqui, a todas. Desde já agradecer ao CEL, né, ao CEAL, eu não sei bem como pronuncia o convite, se deu através do meu grande amigo Juliano Basso e da Gláucia, que já sabiam desse trabalho nosso há algum tempo. E vou me apresentar, então, um pouco melhor, para a gente se conhecer um pouco melhor e ver o que me motivou já há algum tempo a escrever esse livro, essa obra, desse tema que nós vamos tratar aqui. Então, meu nome é Fernando Schiavini, sou indigenista da Escola Rondoniana, trabalhei durante 45 anos, entre idas e vindas, na FUNAI, e trabalhei em vários povos, com vários povos, na Amazônia e no Centro-Oeste brasileiro, com os Chavantes, com os Timbira, aqui, Tocantins, Maranhão, Chavantes, no Mato Grosso. E, enfim, convivi muito de dentro, muito forte mesmo. Como eu disse, fiz parte de um grupo de indigenistas muito combativos, que eram aliados e conviviam realmente com as populações indígenas. E nessa convivência aprendi muita coisa. E as leituras também de livros, quando ia trabalhar em alguma região, lia os livros, lia todas as teses, procurava se informar, e isso aí dá uma formação para a gente, apesar de não ser acadêmico. Está dando para acompanhar? Sim. Sim. Tudo ok. Então, a partir de 1900, meados da década de 80, eu estava morando em Mato Grosso, em Cuiabá, numa dessas minhas saídas da FUNAI, por perseguições e tal,
e travei conhecimento na Chapada dos Guimarães com algumas não uma, pelo menos bastante forte, travei conhecimento com eles, de uma entidade alternativa, de uma tentativa de comunidade alternativa, vinda do movimento hippie, alguns hippies, o pessoal tentando morar junto, umas 15 a 20 pessoas. E eu travei conhecimento com eles, eles tinham ocas, fizeram ocas tipo indígena, queriam viver na natureza e tal. Mas com as visitas que eu fazia lá constantemente, que eu morava a 60 quilômetros em Cuiabá, eu percebia que eles não conseguiam se unir, né? Tinha muita fofoca, muita conversa, não tinha uma organização real. E com o tempo depois todo mundo dispersou, brigaram, foi embora, ficou só um. Eu visitava de vez em quando e ele relatava das confusões, dos problemas. E ali eu comecei a me despertar, né? E que essas pessoas estavam tentando, de alguma forma, se retribalizar, né? O movimento hippie foi mais ou menos isso eu comento em algum momento no livro, essa tentativa de viver junto à natureza, em grupos, com paz, com harmonia, com tranquilidade e em perfeita comunhão com a natureza. Os hippies não foram isso. Então, os hippies deram, né, essas comunidades que tentam se formar hoje, que são milhões no mundo, né? Milhares, milhões, talvez, no mundo. Então, eu comecei a pensar esse livro há praticamente 30, 35 anos atrás, a pensar. E como eu vivia com as populações indígenas, comecei a observar e a perguntar mais, e a conviver mais pela parte indígena, e também a visitar outras comunidades alternativas na Chapada dos Veadeiros, Quirinópolis, Chapada Diamantina. Eu queria entender melhor o que estava acontecendo, né? Então, isso tudo foi me dando embasamento para começar a escrever esse livro, né? Há cerca de 6 anos atrás, ainda estava morando na Chapada dos Veadeiros, e de lá para cá venho desenvolvendo, né? Pronto, gente, espero agora não acontecer mais nada, espero que esteja tudo bem, eles estão me vendo agora. Bom, tive que mudar um pouco aqui de lugar. Estou com o computador aqui na frente, dando um pouco de reflexo. Bom, então, o que eu tenho a dizer mais sobre esse livro? A pretensão desse livro não é ser apenas informativo, não é ser um livro de informações culturais ou técnicas, não. Ele é intencional. Ele tem a intenção de ajudar a milhões de experiências, tentativas de vidas comunitárias, de pessoas que estão tentando, em todas as partes do mundo, a fugir um pouco do capitalismo e criar novas formas de vivência, principalmente junto à natureza. São milhões de experiências que existem pelo mundo. Mas o raciocínio e a hipótese que eu construí, eu vou começar a explicar a partir de agora, vai além disso, e de certa forma já está sendo testada. Pode ser, inclusive, virtual, e pode ser urbana, pode ser urbano. Criam laços de solidariedade entre as pessoas que jamais irão se desfazer. Então, amor, não sei o que houve com o computador aqui. Gente, hoje tudo está realmente... Não sei o que houve com o computador. Então, esse livro ele tem essa intenção. Ele não pretende ser apenas um compêndio, né? Praticamente um guia para as pessoas que desejam participar de formas alternativas, né, de convivência humana, possa recorrer a ele. Então, nesse percurso, né, eu já estava assim, meio desesperançado com alguma coisa, com
com a solução que eu poderia dar, né, a isso, e encontrei o Dragon Dream no meio do caminho, há cerca de 3 anos, 4 anos atrás, encontrei o pessoal do Dragon Dream de Brasília, Paulo César Araújo, principalmente, na aldeia multiétnica, travamos conhecimento, e a partir daí a gente veio conversando sobre essas possibilidades usando a ferramenta Dragon Dream. Para quem não conhece, o Dragon Dream é uma metodologia participativa altamente desenvolvida e que é inspirada nos povos tribais também, os povos principalmente australianos, que inspirou, né, John Kroc, que criou essa metodologia. Então, ela é circular também, ela é bem tribal, essa metodologia, que hoje está fazendo sucesso praticamente no mundo inteiro, está sendo muito difundida. E aí nós fizemos já muitas discussões e chegamos a fazer uma oficina, né, meio rápida, bastante rápida, mas já foi um começo, onde foi testada essa metodologia, já inicialmente, para criar tribos em qualquer parte do mundo, certo? Então, é um livro intencional, é um livro ousado, ele tem uma finalidade, eu quero ajudar realmente as pessoas que pretendem viver em comunidade, quais são esses modelos tribais que, através da história, vêm sendo repassados. Traz os 2 livros aí para mim. Então, por incrível que pareça, deu pau aqui no meu computador também. Hoje eu preparei, né, um roteiro aqui para ir seguindo. Minha esposa está aqui tentando restabelecer aqui, não sei o que houve, mas nós vamos sair desta reunião. Tudo bem, gente? Está indo bem? Vamos fazer aqui seguindo aqui de cabeça mesmo, que eu, como eu falei, tem muitos anos que eu estou escrevendo e pensando sobre isso. Então, a minha hipótese, né, digamos, segundo os antropólogos falam, ela parte da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, né, de Charles Darwin. Eu não quero muito de Charles Darwin, não. Apenas a informação que até hoje prossegue, né, na ciência, ser pesquisado e não foi contestado ainda tão fortemente, não teve grande contestação, é que os homens, os seres humanos, nós viemos dos primatas, dos macacos, né? Um ramo resolveu descer das árvores, os hominídeos e os congidais, se não me engano, permaneceram nas árvores, que seriam nossos primos chimpanzés, principalmente, e outras raças de macacos. Enfim, teríamos vindo de lá. Essa teoria nunca pôde ser contestada e ela prossegue nas suas pesquisas, né, sempre perseguindo e cada vez com mais coincidências, né, sobre essa hipótese, sobre essa tese, sobre essa teoria da evolução das espécies, que é o homem vindo dos primatas. Então, isso teria acontecido entre 4,2 a 2,5, né, 2,5 a 4 milhões de anos atrás. Essas datas, né, e aqui eu vou ter que citar algumas, elas são muito contraditórias, às vezes, entre autores, né? Nem sempre coincidem essas datações, principalmente as datações pré-históricas. Mas alguns autores colocam em mais de 4 milhões de anos essa descida das árvores, digamos assim, e outros 2,5 milhões, por aí. Então, vai entre 2,5 milhões a 4,5 milhões de anos, nós resolvemos, nossos ancestrais resolveram descer das árvores. Um grupo, né, pelo menos, uma parte. A partir daí,
né? O que me interessa na obra, o que nos interessa, não é a evolução tecnológica, não é a evolução física, não é cultural, apesar de que cultural, sim, com certeza, porque tem a ver, né? Mas, principalmente, as sociológicas. Como os homens desde o princípio, se relacionam entre si, né? Como eles se tornaram sociais, como eles são políticos, como é que se deu isso? Então, essa é a minha investigação inicial, a partir do momento em que eu comecei a entender como que funcionava razoavelmente o mundo tribal, né? As tribos. Mas o que deu, o que antecedeu isso? Eu comecei, enfim, a pesquisar, né? Então, estou lendo vários autores, eu continuo escrevendo, eu não acabei minha obra ainda. Então, continuo lendo. Claude Lévi-Strauss, inclusive alguns amigos antropólogos aí, se por acaso estiverem me assistindo, acho que alguns estão, duvido que vocês tenham lido isso aqui na faculdade do jeito que eu estou lendo, linha por linha, que são as estruturas elementares do parentesco, né, de Claude Lévi-Strauss. Para mim, né, Claude Lévi-Strauss é o papa do estruturalismo na antropologia, né? Mas para mim calhou perfeitamente, está tudo explicado aqui praticamente do que eu procurava e achava na prática, na teoria está aqui. Então, Claude Lévi-Strauss, né? Ele, enfim, continuo fazendo essas perguntas, essas pesquisas, essas leituras, né? Não tão, digamos assim, acadêmicas, com toda, porque eu não sou realmente acadêmico, eu não tenho essa técnica de pesquisa, mas eu estou sempre atrás de novos dados, né? Mas tudo que eu tenho lido, todo o raciocínio, toda a hipótese que eu venho, né, descobrindo e pesquisando e confirmando, né, nesses livros, né, é que a humanidade evolui desde o primeiro momento que desceu das árvores. Primeiro, os homens, os macacos, eles já são grupais, eles são coletivos, são coletivistas. O homem nunca foi sozinho, ele nunca viveu sozinho em nenhum ambiente, né? E outra coisa que eu descobri, não li até o momento em lugar nenhum, que ele é um animal extremamente territorialista. Ele é territorialista, ele demarca território por onde passa, né? Tanto a nível, hoje em dia, muito individual, de grupos, familiar, países, enfim, sempre tem um território a ser defendido, a ser demarcado. Então, todos esses raciocínios, né, vem aflorando. Mas então, os povos tribais, qual que é o ponto de partida? Todos nós fomos tribais, todos os nossos antepassados, todos foram, durante milhares de anos, foram tribais. O tribalismo, que é esse termo que eu uso, né, que depois vou explicar melhor os preconceitos que existem sobre ele, mas ele predominou no mundo, na Terra, durante milhares, milhões de anos. Era apenas o tribalismo, né? As outras formas organizativas, assim que foram surgindo, né, que exerciam poder sobre as outras pessoas e que não eram tribais, começou a aparecer somente a partir de 5.000 anos, e 5 a 7 mil anos antes do presente, na Mesopotâmia. Todos os estudos, todas as teses apontam para essa região onde apareceram as primeiras formas de escrita, as primeiras formas de dinheiro, né? E os primeiros feudos. Muita gente pensa que os primeiros feudos apareceram na Europa no século XI e tal, que isso também nós vamos ver mais na frente.
Foi na Mesopotâmia, há cerca de entre 5 e 7 mil anos, já começaram a aparecer os primeiros feudos. Então, eu estou aguardando aqui o computador entrar novamente para citar para vocês datas que colocam digamos, o aparecimento, né, do Homo sapiens entre 150 e 70 mil anos. Então, se a gente achar que os sistemas tribais não podem ser tão antigos, ter 2 milhões e meio de anos, então nós podemos situá-lo, no mínimo, entre 150 a 70 mil anos, que quando se diz que a humanidade, os seres humanos, o Homo sapiens, já estava predominando, né, há cerca de 50 mil anos para cá, predominando em toda o Word recente. Viu, gente? Então, eu estou abrindo novamente aqui eu estou citando de memória aqui, eu vou tentar... Word. Cadê o Word? Sumiu o Word. Então, segundo o Yuval Noah Harari, né, que é outro livro de cabeceira meu há muito tempo, ele diz aqui, né, na página... Desculpe, vou ler aqui, um negócio muito interessante. Na página 28 do livro Sapiens, né, uma breve história da humanidade, no capítulo anterior, vimos que, embora os sapiens já habitassem a África Oriental há 150 mil anos, apenas por volta de 70 mil anos atrás, eles começaram a dominar o resto do planeta Terra e levar as demais espécies humanas à extinção. Lá na frente, ele continua. O surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil anos atrás e 30 mil anos atrás constitui a revolução cognitiva. O que a causou, não sabemos ao certo. A teoria mais aceita afirma que mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, possibilitando que pensassem de uma maneira sem precedentes e se comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente novo. Poderíamos chamá-la de mutações da árvore do conhecimento. Isso é do Yuval Noah. Eu lendo também Lévi-Strauss, né? Eu lendo o Lévi-Strauss, estou tentando encontrar conexões, e se alguém que esteja me ouvindo aí, nos assistindo, só um momento, gente, eu vou tentar aqui achar novamente o... Estou achando aqui, estou abrindo novamente. Isso. Mas, como eu estava dizendo, tem um momento do entendimento dessas questões, né, históricas ou pré-históricas, em que Lévi-Strauss ele praticamente diz, né, que... Eu vou ler aqui para vocês um pequeno texto. A proibição do incesto está, ao mesmo tempo, no limiar da cultura, na cultura, e, em certo sentido, conforme tentaremos mostrar, é a própria cultura. O Lévi-Strauss, no capítulo anterior, né, ele que chama Natureza e Cultura, o que ele fala? O homem ele vivia em estado de natureza, e até que começou a fazer cultura. Então, ele estabelece essa fronteira, né? É quando o homem
de alguma forma, começou a proibir o incesto, começou a não deixar que se casassem entre pais e mães, enfim, o que se vê até ali, a ver pelos comportamentos dos macacos e que vinha evoluindo, com certeza, é que havia uma promiscuidade sexual até ali nos grupos humanos. E que, a partir dali, de alguma forma, os humanos perceberam que o incesto levava a uma degeneração genética e começaram a proibir o incesto. Então, o incesto teria dado início à cultura, simplesmente isso, né? Assim, a proibição do incesto. Porque, a partir daí, os grupos humanos começaram realmente a se estruturar, realizando trocas matrimoniais. Então, o princípio, isso aí nós vamos pegar lá na terceira palestra, o princípio do tribalismo, o princípio de uma unidade tribal, ela é simples, é o encontro de dois clãs, de duas metades, de duas famílias, que decidem realizar trocas, principalmente trocas matrimoniais, para que não haja o incesto dentro dos seus grupos. Estrangula, chega um momento que estrangula, tem que procurar nova consanguinidade. Então, assim começaram, provavelmente, as tribos. Se elas começaram nesse momento como eu falei aqui, da revolução cognitiva apontada por Yuval Noah Harari, nós não sabemos, porque o Lévi-Strauss ele nem especula sobre datas, sobre períodos. Ele apenas analisa e teoriza sobre a questão da evolução social das sociedades tribais, primitivas. E ele chama de tribo. Ele chama de tribo e sempre recorre à palavra tribo. Então, gente, eu vou retomar aqui com o meu computador para ver se eu não desviei. Não desviei muito aqui da coisa. Resumo de palestra. Oh, meu Deus, não, acho que é o resumo só. Um momento aqui, gente, estou retomando um momento. Espero que vocês estejam Estou retomando aqui. Só um momento. Bom, então, assim, retomando aqui, para a gente entrar definitivamente, o tempo já está se esgotando com tantos problemas. A Helena já explicou, então, que seriam 4 palestras, e, na verdade, coincidiu, porque eu fui solicitado em 4 momentos, e meu livro é dividido em 4 partes. Então, nós vamos fazer isso. Já estamos na primeira parte, que se chama Raízes da Humanidade. Eu demorei um pouco, estou demorando um pouco na conceituação da própria obra, né? E eu vou voltar lá um pouco. E como eu estava falando antes de entrar em pane aqui, meu computador, que voltou normal, eu, apesar de não ser acadêmico, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque é bem objetivo. Eu estou tentando, né, nesse livro, defender uma tese, não deixa de ser uma tese, né? Qual é essa tese? Quais são os fundamentos dessa tese? Então, só para vocês prestarem atenção na minha intenção com esse livro. Primeiro, os sistemas tribais são as formas organizativas humanas mais antigas, evoluídas, resistentes e resilientes da Terra. Poderíamos dizer que elas evoluem há milhões de anos, como eu já falei aqui. 2, o sistema capitalista
que consolidou-se e se tornou hegemônico há cerca de 5 séculos, tudo fez e tudo faz para destruir as tribos, seja através da aniquilação física ou pela tentativa de integração desses povos ao Estado-nação. 3. O sistema capitalista está em plena decadência, levando bilhões de pessoas à miséria, além da destruição do meio ambiente, né, do planeta. A humanidade procura uma porta de saída a esta imensa crise. Os sistemas que surgiram em oposição ao capitalismo, mas que também o praticavam, como o socialismo, o comunismo, o anarquismo, fracassaram. Essa porta não é mais por aí. A humanidade não vai voltar, talvez, para o comunismo, que não deu certo, o socialismo puro, o científico também, né, apesar de algumas formas estar caminhando, mas fracassaram. Então, quarta hipótese, é possível a recriação do tribalismo, eu acredito nisso, ou seja, da possibilidade das pessoas viverem fraternalmente em grupos estruturados, perfeitamente alinhados em seus princípios, valores e formas de se organizar, segundo modelos tribais, utilizando de todas as conquistas tecnológicas da humanidade e de acordo com os costumes contemporâneos. Estou querendo dizer aqui que uma tribo contemporânea, criada no mundo urbano ou rural, tanto faz, ela não precisa ser arcaica tecnologicamente. Porque o que o homem realmente evoluiu, o capitalismo evoluiu, uma das coisas que evoluíram foi tecnologicamente. Então, não precisa abandonar isso. E alguns costumes também de relacionamento entre homens e mulheres, enfim, essa coisa toda mudou muito também. Então, ela não precisa ser uma tribo arcaica, ela pode ser uma tribo contemporânea, achando, inclusive, soluções contemporâneas para os problemas de relacionamento. A base apenas é que é tribal. Para desenvolver uma sociedade, então, é possível a recriação tribalismo e, para desenvolver a última, uma sociedade nos modelos tribais, não será necessário entrar em choque com o capitalismo. É possível a conciliação e a convivência do tribalismo com o capitalismo. Para isso, basta a criação de entidades formais, né, paralelas, que dialoguem com o sistema capitalista. Isso eu aprendi com os indígenas também. É o que eles fazem. Eles têm uma organização milenar, que é a tribal, que eles dificilmente deixam contaminar com os elementos do capitalismo. Eles tratam fora desse sistema, através de associações, fundações, entidades, com CNPJ, etc. Então, uma coisa não se mistura com a outra. Eles navegam nos dois sistemas, eles trafegam nos dois sistemas, aprenderam a fazer isso. Isso eles me ensinaram também, que é o que eu estou transmitindo aqui. Então, isso foi só para retomar um pouco, gente, sobre a intenção do livro e sobre o que eu pretendo defender nesse livro. Então, essas palestras vão começando hoje, aí depois vamos conversar sobre o capitalismo e a resistência ao capitalismo, depois vamos especificamente sobre o tribalismo, e na quarta parte, né, a quarta palestra, como formar uma tribo contemporânea usando a ferramenta Dragon Dream. Então, gente, eu já estou sentindo aqui, eu vou ver por onde que a gente pega aqui, para não ultrapassar muito tempo. Gostaria de comentar isso aqui, que o termo tribo, né, muita gente pode ser contra. Eu já recebi várias manifestações, aliás, desde que eu comecei a falar publicamente, de certa forma, desse livro. Não, tribo é um termo ultrapassado, é um termo pejorativo. Realmente, a antropologia, a partir do final do século XIX, começou a evitar e recomendou a se evitar o termo tribo, que eles estavam associados a práticas colonialistas, depreciativas, como comunidades arcaicas, etc. Só que duas coisas eu gostaria. Primeiro,
essa posição da antropologia acho que fez efeito, e isso com outros dados históricos, a luta dos próprios índios, seus aliados, o movimento mundial a favor dessas comunidades. Na verdade, não existe mais essa necessidade, digamos, por essa linha de negar esse termo. Ele vem do latim, ele é um termo muito antigo. Para mim, é a mesma coisa, aquela coisa de falar índio ou indígena. Como indígena vem do latim, eu sempre falo indígena, não índio, que veio de um engano, de um navegador e tal. É a mesma coisa, não existe outro termo mais antigo para designar esses povos autóctones, autônomos, né, que não têm Estado, que são autônomos, então são tribos. Então, é bastante antigo. Hoje, na verdade, os preconceitos que tem com o termo são de outra ordem. Vamos parar de tribalismo. Você ouve muitas autoridades mundiais, vamos parar de tribalismo, no sentido dizendo que, assim, referindo que as comunidades tribais são autônomas e tomam decisões por si próprias e não obedecem à maioria, ao Estado, digamos assim, ou a uma organização tipo ONU. Então, fica com tribalismo. Então, hoje, o preconceito é desse lado, e não no lado do arcaísmo, porque elas já provaram que não são arcaicas. A comunidade científica também já deixou estabelecido que não são primitivas nem arcaicas, elas têm a sua evolução própria e têm a sua própria cultura, enfim. E, na minha opinião, e é isso que eu vou provar no livro também, através de datações e tudo, como eu já comecei, eles são muito mais evoluídos do que o capitalismo, que evolui, no mínimo, há 150 mil anos, como a gente expôs aqui. Entre 150 e 70 mil anos, quando teria começado essa revolução cognitiva, eu estou tentando articular com as datas e ver se bate com a proibição do incesto colocada por Lévi-Strauss. Entendeu? Então, elas são muito mais evoluídas, porque evoluem no mínimo há 70 mil anos. Vamos botar por baixo todas as datações pré-históricas, 70 mil anos, revolução cognitiva, né? Linguagem, uso da linguagem, ferramentas, etc. e tal, mais estruturado e tal. Então, para efeito de comparação, né, os primeiros feudos, como a gente falou aqui, começaram a aparecer entre 5 e 7 mil anos antes do presente. Então, vamos botar 70 mil anos e 7 mil anos, ver essa escala de quantos mil anos de evolução de um sistema. Por isso que eu imagino que todo mundo, atualmente, né, apesar de viver no capitalismo, apesar até de curtir, digamos assim, as suas comodidades, não se sente bem dentro do capitalismo, se sente aprisionado, se sente prisioneiro. As pessoas têm consciência, é claro. Né? Já acho muito interessante como os povos indígenas se organizam de modo harmônico, em que tudo é dividido, e, né, o alimento, ninguém tem mais nada do que ninguém, que, na verdade, são as grandes utopias humanas. São as grandes utopias humanas. Na verdade, é um retorno ao natural, o retorno à natureza, um retorno ao calor das pessoas, né? ao contato íntimo com as pessoas e a natureza, que o capitalismo não tirou, que foi isso que o capitalismo fez, que nós vamos comentar lá na frente, na segunda ou terceira palestra. Né? Então, é uma grande utopia o tribalismo. Na verdade, é a grande utopia. Né? Estou aqui vendendo meu peixe, gente, porque é isso que eu pretendo, provar, então, que eu sou um aliado incondicional. Quem conhece a minha vida, quem conhece, né, é um aliado incondicional dos povos indígenas e um grande admirador das suas formas organizativas. E eu vou provar, e já estou conseguindo praticamente chegar lá,
e que elas são muito mais evoluídas, não é muito mais evoluídas, chegaram ao ápice, inclusive, da sua evolução social, né, em comparação ao capitalismo que está engatinhando, são 5.000 anos. 5.000 anos na Mesopotâmia, tá? Porque o capitalismo não só se consolidou, o sistema capitalista, há 600 anos atrás, nem isso, talvez, né? Na Europa, século XIV, XV, e consolidou-se a partir das grandes navegações, que é isso que a gente vai ver mais à frente também. Então, vamos ver aqui onde a gente pode avançar um pouco mais. Bom, acho que deu para entender, né? Só retomando um pouco, essa minha hipótese, né? Até aqui, essa tentativa de comprovar que os povos ditos tribais, pode falar indígenas, pode falar de outras formas, são tribais, evoluem há muito mais tempo, há no mínimo 70.000 anos, né? Apesar de que não só 70.000 anos, que como o próprio Lévi-Strauss também fala, aqui, deixa eu ver se eu acho, né? Mas, enfim, ele fala, eu concordo plenamente, que não se pode, com efeito, fazer referência sem contradição a uma fase da evolução da humanidade durante a qual esta, na ausência de toda organização social, nem por isso tivesse deixado de desenvolver formas de atividade que são parte integrante da cultura. Quer dizer, o que ele diz? Tudo evoluiu, tudo evolui desde sempre, desde, no caso dos humanos, desde que um bando de macacos resolveu descer da árvore, né? Então, você não pode jogar fora só porque alguma coisa aconteceu de X anos para cá. Tudo contribui para a evolução, não é mesmo? Bom, então, eu vou começar a correr um pouco aqui, né? A prática da agricultura, né? O que veio transformar, inicialmente, toda essa coisa do nomadismo, dos grupos nômades, né? Que os povos eram extremamente nômades, coletores, caçadores, foi a prática de agricultura, que, segundo as pesquisas, teriam iniciado em várias partes do globo ao mesmo tempo, um negócio que ninguém conseguiu explicar até hoje, entre 11 e 10 mil anos antes do presente, né? 10 mil anos atrás. Isso começou a provocar uma verdadeira revolução nos estilos de vida das populações tribais, né? Foram perdendo gradativamente o nomadismo, né? Ainda se organizavam em modelos tribais, mas foram ficando gregários, plantando, criando animais silvestres que se tornaram domésticos, né? Então, foi um evento extremamente importante na evolução social dos seres humanos, o advento da agricultura, o início da prática da agricultura na humanidade. Mas, como eu disse, as primeiras formas de organizações concentradoras de poder que apareceram na Terra datam de cerca de 5.000 anos na Suméria, região da Mesopotâmia, Oriente Médio, onde já foi a Pérsia, toda aquela região do Nilo. Ali também se registram as primeiras formas de dinheiro, de comércio, de escrita, e foi inventada, segundo se diz ainda nos compêndios, para registrar as transações comerciais. Isso, né, com certeza, foi devido principalmente à prática da agricultura, acumulação, animais domésticos. As pessoas foram tendo animais, queriam trocar animais, tinham excedentes. Começou o comércio, começou também nessa época, nessa região, um grande avanço na navegação. Então, iniciou-se, de certa forma, um comércio, né? Então, começou aí, né, há 5.000 anos atrás, essa
porque só para ilustrar e para, enfim, vocês entenderem, as tribos não têm Estado, sistemas tribais não têm Estado, cada uma tribo é um povo, né? Ele era uma comunidade fechada, uma comunidade que se relaciona com outra, que pode estar a 1.000 quilômetros, como a 10 quilômetros, de forma diplomática. Não há nenhum Estado, ninguém que vá dizer para uma comunidade que ela tem que fazer aquilo, porque não se aceita isso. Então, essas formas organizativas que centralizam o poder, que começaram há cerca de 5.000 anos, teriam começado na Mesopotâmia, com esses feudos. Uma pessoa botando vários para trabalhar, pagando, enfim, não sei como era o sistema, mas trabalhavam na terra de um senhor, né? Várias pessoas. Começa ali. E dali vieram os outros temas, né? Reinados, impérios, né? Estados, lá na frente, principalmente na Europa, os estados que unificavam os feudos da Europa, isso nós vamos ver no próximo capítulo, né? Na próxima palestra. Enfim, todos esses sistemas que iam nascendo, iam surgindo, eles tinham tinham por base a unificação das tribos, a criação de grandes conglomerados e braços escravos para trabalhar e foram avançando sobre os chamados povos bárbaros. Quem são os bárbaros? São os tribais, né? Os povos tribais, que ainda estavam vivendo em regimes tribais. Eram escravizados, eram levados à força, eram isso, que acontece até há pouco tempo, ou ainda acontece em alguns lugares, e a ameaça deles é constante, como todo mundo sabe. O capitalismo sempre quer mais braços, quer mais terra, quer mais ouro, quer mais isso, mais aquilo para vender. Eles estão sempre ameaçados por essa onda, né? Então, o dinheiro foi inventado, inicialmente eram grãos de cevada, segundo o Ivo Noal, né? Concha, sal, etc., que a pessoa guardava, depois trocava, mas coisas que eles podiam usar. Você podia ter o grão de cevada, pagar com tantos sacos de cevada uma mercadoria que se trocou lá, bezerro, uma vaca, sei lá, mas você podia comer a cevada também, você podia comer o dinheiro se quisesse. Essa questão da moeda, ela só aparece, começa em meados do 3º milênio antes de Cristo, na Mesopotâmia também aparece o ciclo de prata, segundo o Ivo Noal. Que, na verdade, representava 8,33 gramas de prata, não era uma moeda ainda. As primeiras moedas teriam aparecido na Anatólia por volta de 640 a.C., né? Foram criados por volta de 640 pelo rei Aliates, no oeste da Anatólia, que também é naquela região lá do Oriente Médio. Essas moedas tinham um peso padronizado em ouro ou prata e eram gravadas com a marca do identificador. Então, seriam as primeiras moedas, né? As formas, o tamanho variaram e tal, enfim. Daí é que apareceu. Então, depois, no livro, eu analiso, gente, a última parte aqui, sobre as religiões e como que isso também transformou socialmente o homem. É que eu falei, eu persigo sempre essa transformação social, né? Então, lá houve os feudos, os reinados e tal. E depois, lá na frente, aparecem as religiões politeístas. À medida que os homens, os seres humanos, foram ficando gregários, plantando, eles começaram a apelar para deuses, deuses da colheita, deuses da... Enfim, tinha vários deuses, eram politeístas, né? Os povos indígenas, de modo geral, não tem esse tipo de religião, de adoração, é baseado na espiritualidade, no culto aos antepassados, enfim, não vamos discutir isso agora, não tem nada a ver
com adoração, com sacrifícios, etc., como os politeístas. Então, politeístas, depois até que veio o cristianismo. Estou pulando aqui um pouco, viu, gente, para ir mais rápido. Então, o cristianismo foi outra revolução, né? Todo o processo do cristianismo que inicia com a propagação, como toda ideia de Cristo, pelos apóstolos e tal, e que depois, lá na frente, Constantino, né, como também está na história, e nós não estamos mais na pré-história, estamos na história, a maioria das pessoas deve saber, Constantino teria se convertido ao cristianismo. Na verdade, segundo muitos interpretam, ele poderia unir o Império Romano, né, porque os cristãos também estavam muito fortes, estavam se espalhando cada vez mais, mas ele... Isso aqui é apenas uma curiosidade, esses feriados que nós temos, tudo vieram, segundo ele, segundo os autores, vários autores, que eu não tenho aqui para citar agora, desses deuses enfim. Aqui, Maria. O culto a Maria, mãe de Jesus, teria sido adaptado do culto a Ísis, deusa mãe do Egito. A comunhão com o sangue de Cristo em substão à refeição sacrificial praticada pelo mitraísmo, uma crença muito popular no Império, cuja principal cerimônia consistia em comer carne e beber o sangue de um touro. Enfim, Constantino tornou o cristianismo religião oficial do Estado, né, do Império Romano, e transformou a religião numa questão política também, né, numa grande aliança a partir aí desse momento. Que, assim, no livro a gente faz muito mais vagar, dando mais dados, essa aliança do capitalismo, que no caso era o Império Romano, né, todo poder, moeda, ouro, etc., com uma religião monoteísta, seria o capitalismo, né? Ou, digamos, o cristianismo, deu um grande impulso, né, à dominação dos povos tribais. Porque o capitalismo, a partir daí, digamos, esses sistemas capitalistas, né, que foi se formando, eles tinham uma desculpa divina para poder dominar os outros povos, né? Isso aí se formou, durou muitos séculos, né? Essa aliança entre os poderes laicos e religiosos para a dominação dos povos tribais, né? Não vai dar para a gente discutir muito isso aqui, né? Tenho vários dados aqui sobre, né, o Papa, o Concílio de Trento, o Papa se torna infalível, mas o certo é que o poder temporal, o poder do Império Romano, se associou à religião e transformou essa religião, né? Criou a Igreja Católica Apostólica Romana, e depois houve vários cismas, né? Mas criou assim, e adaptou essa religião, inclusive, aos processos do politeísmo, né? Mas, apenas para não... Eu estou terminando, gente, e partir para as perguntas, se houverem. Eu vou ler só um trecho aqui da Darcy Ribeiro, que é outro guia meu aqui, de consultas e pesquisas, né? Para não esquecer a minha raiz indigenista, a indignação que eu sinto até hoje quando vejo, né, o que está acontecendo agora, por exemplo, com esse governo doido aí, ameaçando abertamente as populações indígenas, etc. Principalmente a gente que lutou por respeito, por autodeterminação, pela demarcação das terras deles, fica muito indignado. Então, vou ler um trecho aqui para terminar, do Darcy Ribeiro, que vê bem o que aconteceu dessa aliança entre os poderes capitalistas e os poderes religiosos.
Então, o que diz Darcy Ribeiro O Povo Brasileiro, página 43? Sobre esses índios, assombrados com o que lhes sucedia, é que caiu a pregação missionária como um flagelo. Com ela, os índios souberam que era por culpa sua, de sua iniquidade, de seus pecados, que o bom Deus do céu caíra sobre eles como um cão selvagem, ameaçando lançá-los para sempre nos infernos. O bem e o mal, a virtude e o pecado, o valor e a covardia, tudo se confundia, transtrocando o belo com o feio, o ruim com o bom. Nada valia, agora e doravante, que para eles mais valia. A bravura gratuita, a vontade da beleza, a criatividade, a solidariedade. A cristandade surgia a seus olhos como um mundo do pecado, das enfermidades dolorosas e mortais, da covardia que se adornava no mundo índio, tudo conspurcado, tudo apodrecendo. Os povos que ainda puderam fazer fugiram mata dentro, horrorizados com o destino que lhes era oferecido no convívio com os brancos, seja na cristandade missionária, seja na pecaminosidade colonial. Muitos deles, levando nos corpos contaminados as enfermidades que iriam dizimando a eles e aos povos ídones que se aproximavam. Então, isso aí, gente, só para terminar aqui com uma citação do Darcy, que eu gosto muito, né? Um dos meus mestres. Então, encerramos aqui essa primeira parte, né, do livro, que tentou dar um resumo muito rápido, claro, no livro ele é maior, sobre início do homem como uma organização social. Como é que iniciou isso, como prosseguiu, como foi se transformando. E na próxima palestra, né, então, entraremos diretamente no capitalismo, a resistência ao capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, movimento hippie e entidade e comunidades intencionais. É mais ou menos o que nós vamos tocar na próxima semana. Gente, espero que vocês tenham acompanhado, desculpe os transtornos, e fico aí, então, à disposição das perguntas. Está bem. As pessoas perguntaram bastante aqui no chat sobre o livro, né? Tem muito interesse em adquirir o livro, perguntaram o nome, eu já coloquei lá, chama O Tribalismo, que é o mesmo nome aqui desse ciclo de palestras, e as pessoas querem saber como adquirir o livro, quando que vai ficar disponível, quando que começa a ser vendido. Será esse ano ainda, Fernando? Tem que ser esse ano, porque eu aprovei um projeto, consegui aprovar um projeto recentemente aqui essa lei Aldir Blanc, que saiu no final do ano, emergencial, aqui no estado de Tocantins, para editar esse livro. E eu tenho, então, esse exercício esse ano para fazer isso, tem que prestar conta, então, até dezembro, até novembro, dezembro. Mas ele está com a sua parte principal pronta, né, com o texto pronto, necessitando de revisão antropológica, mais técnica também, enfim, revisões, e necessitando de um fechamento com o Dragon Dream, se o Paulo César estiver aí nos escutando, ele sabe disso, estamos combinando, apenas a pandemia tem nos impedido, de um encontro presencial para consolidar essa ferramenta do Dragon Dream ao formar tribos. Nós já descobrimos o início da coisa, tem o caminho, mas precisamos fazer uma oficina e fechar isso, que vai ser uma parte importante do livro, onde ele próprio, Paulo César, vai participar. Uhum. Mas até o final do ano espero lançá-lo. Eu tenho ideia de lançá-lo na Aldeia Multiétnica, mas pela pandemia estou achando que não vai dar. Mas até o final do ano ele vai estar disponível. Que ótimo, depois avisa a gente. Então, para a gente ler e divulgar. E tem uma pergunta da Luciana Mesquita. Ela quer saber sobre o politeísmo, se os povos indígenas também têm vários deuses. Como, onde e quando podemos nos engajar mais com a ideia do Dragon Dreaming? Então, são duas perguntas, na verdade. Ela mandou mais essa outra pergunta sobre o Dragon Dreaming.
Olha, a primeira pergunta. Os povos indígenas, de um modo geral, não são politeístas e nem monoteístas. Alguns povos, né, tribais, e eu não conheço a história de todos, né, nessa área, principalmente da religião, das crenças, imenso, são milhões, milhares de povos tribais no mundo inteiro. A gente conhece um pouco, eu principalmente, dos indígenas brasileiros. Então, povos igual os Guarani, por exemplo, né, eles têm um panteão, poderíamos praticamente chamar de deuses, algo próximo a isso. Mas a maioria dos povos indígenas, principalmente dos povos de língua G, Aruac e outros, não tem essa hierarquia de deuses e entidades, né? Basicamente, professam. Basicamente, tem o Sol como grande criador, que, aliás, é uma religião, entre aspas, que eu me converti, porque não existe nada mais claro do que isso, que o Sol é que nos cria, porque se não fosse o Sol, não existia nem a Terra e nem nada que existe sobre ela, né? Então, tem o Sol como grande pai, um grande criador, e tem nos heróis míticos, né? Os antepassados que não veneram, não adoram, mas tentam atrair esses antepassados que algumas pessoas chamam antepassados de luz, outros sábios, pessoas, heróis, pessoas que marcaram, né? Eles são não é venerados, enfim, faz-se um culto aos antepassados e tenta-se atraí-los para que eles deem conselho e protejam aquele povo, né? E acredita-se, além do Sol, que existe um grande espírito, né? Você sempre ouve falar, o grande espírito. Os povos antigos, de saber que o Sol, todo dia, que sem o Sol eles viveriam, eles sabem que existem algo além do Sol. Eles veem os outros astros, os outros fenômenos há milhares de anos. Então, acredito que há um grande espírito que permeia tudo isso. Mas não tem uma hierarquia, não tem um dogma. Isso aqui, os santos que tem que pedir para chegar lá, para depois chegar lá, aí tem o Papa, não tem nada disso, né? Então, é assim que eu respondo a sua pergunta. Mas, claro, tem variantes de todo jeito aí, porque são muitas as variantes. E quanto ao, desculpa, a segunda pergunta, qual é mesmo? Esqueci aqui. A segunda pergunta é sobre o Dragon Dreaming. Como, onde e quando podemos nos engajar mais com essa ideia? Pois é, depois pode me pedir no privado aqui, é Mesquita, né? Tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê? Mas pois é uma alegria imensa te rever, Fernando. Oh, que legal. Então, Luciana, eu tenho contato com o pessoal de Brasília, né? Do Dragon Dream de Brasília. Posso te passar depois aqui o contato. Eu não sei se o Paulo César Araújo está aí nos assistindo, nos acompanhando. Foi um dos convidados especiais, não sei se ele conseguiu. Mas estou fascinado pela metodologia Dragon Dream, principalmente porque casou bastante, né, com o tribalismo, porque foi baseada no tribalismo também, porque nos aborígenes da Austrália. John Crockett desenvolveu essa metodologia australiana. Entendeu? Então, eu posso te mandar depois os contatos. Beleza, muito obrigada, Fernando. Eu espero que você esteja muito bem aí onde você está e que a gente depois mantenha contato. Tá ok. Então, não temos mais perguntas? Sim, temos mais uma pergunta da Cíntia. Com quais comunidades indígenas você teve contato e qual a expectativa em relação à possibilidade de comunhão entre tribalismo e capitalismo? Uhum. Bom, os povos principais que eu trabalhei foram os Munduruku,
os caiabi, os apiacás na Amazônia, somente na região do Rio Tapajós, com os chavantes, no estado do Mato Grosso, e com os craô, aqui do estado do Tocantins. Agora, esses foram onde eu habitei, junto com eles, morei, trabalhei, atuava durante anos e tal. A gente morava nas aldeias. Agora, obviamente, eu realizei outros trabalhos mais temporários, viagens, missões. Atuei durante algum tempo com os Guarani Kaiowá, lá do Mato Grosso do Sul, coordenando trabalhos lá, e pelo Brasil quase inteiro a gente fez alguma missão esporádica, mas os povos principais foram isso que eu citei: Munduruku, Apiacá e Caiabi, Chavante e Craôs, principalmente Craôs. Eu tenho um contato até hoje com eles, mais próximo. E, desculpe, a outra mesmo, muito interessante, a outra pergunta. Tá desligado. Oi, Fernando. Qual a possibilidade de comunhão entre tribalismo e capitalismo? Pois é, eu passei por aí, por essa questão muito rápida. O que eu falei, né, e é verdade, que os próprios indígenas estão me ensinando isso. Vou contar um evento que aconteceu comigo que fez eu destravar essa questão. Porque eu passei anos sem saber como fazer isso. Falei, vou ensinar o pessoal, ensinar, dar direcionamento para as pessoas fazerem uma tribo, mas e aí? Como é que eles vão sobreviver? Né? Porque hoje até os próprios indígenas que moram em aldeias necessitam de muitos elementos do capitalismo, né? De produtos, serviços e tal, já praticamente para sobreviver, são praticamente também dependentes. Então, imagina nós. Então, certa vez eu estava em uma aldeia Craô e fui convidado para uma reunião de uma associação da aldeia, que era fora da aldeia, né? Era uma associação que eu tinha ajudado a criar, e eu próprio tinha dito, faça no centro da aldeia, faça a casa aqui para todo mundo fiscalizar, fiquei dando minhas ideias de branco, né? E eles fizeram lá longe, a 200 metros da aldeia, tinha o escritório. E me chamaram, Fernando, tem uma questão lá, vamos, sei lá, orientar. Então, eu fui lá. E começou a surgir um problema por causa de dinheiro, como sempre, que a questão é o dinheiro. Né? Sempre, em qualquer situação, o dinheiro cria problema. E, enfim, alguém lá não conseguia prestar conta de um dinheiro lá, começou um momento tenso de cobranças e mal-estar. E quando estava no auge desse mal-estar, que eu já estava assim, quase interferindo, né, para não dar problema maior, houve um chamado lá do centro da aldeia, né, do chamador oficial, que ia haver lá uma parte de um ritual lá que estavam fazendo, e até lá, no momento, tinha que ir para lá todo mundo. E aí todo mundo saiu da reunião, encerrou a reunião e foram. E eu fui, né, andando um pouco preocupado com aquela situação ali de dinheiro e tal. Aí cheguei no centro da aldeia e a festa está começando. Então, em menos de 10 minutos que eu tinha saído lá de uma situação, eu vi outra completamente diferente, que me deu um estalo. Eles estavam abraçados, os mesmos dois que estavam se contradizendo lá, se contrapondo, assim, quase, né, um conflito, eles estavam abraçados, sorrindo um para o outro, dançando, como se não tivesse acontecido nada, né? Aí eu como diz no... então é isso aí. Eles não deixam uma coisa entrar na outra. Eu nunca vi um Craô em 45 anos, porque foi o primeiro povo que eu conheci, quando eu entrei nessa vida. Nunca vi eles falando de dinheiro, eu nunca vi fazendo uma ata, escrevendo coisas no pátio, tudo oral ainda. Tudo na troca cerimonial. Dinheiro, eles vão lá fora, 200 metros da aldeia. Então, então, tem que ter os dois sistemas. Então, uma comunidade hoje que queira experimentar
viver em tribo, ele tem que organizar uma tribo e organizar uma entidade formal. Algumas já têm entidade formal, porque foi isso que aconteceu, né? A minha observação nas comunidades alternativas, Chapadas e tal, Pirinópolis e outras que eu percorri. As pessoas vão na tentativa de se organizar fora do sistema capitalista, mas acabam se organizando dentro do sistema. Uma associação tem CNPJ, acabou. Tem CNPJ, está dentro do sistema, tem que obedecer o sistema. E tem os mesmos problemas do sistema, de estratificação, de poder, pode haver corrupção, pode haver facções, tudo cartório, as coisas são compradas, a joia, não sei o quê, tudo aí tem cartório, depois da briga de famílias por causa de heranças, tudo capitalismo. Então, tenta sair do capitalismo e acaba se organizando. Então, o que a gente está propondo, só para entender mais uma vez, assim, no livro, é que é possível criar sistemas harmônicos, fraternos, dentro dos conceitos tribais, princípios e organização, e reciprocidades, tudo cruzadinho, direitinho, vivendo contemporaneamente. É claro que cada grupo desse, cada tentativa dessa vai criar seus princípios de ser mais sustentável, de não poluir tanto, de não consumir tanto, de ser autossuficiente. Pode ter de tudo, mas pode também usar de todas as tecnologias, né? Que estão disponíveis. Espero que não sejam as que detonem o meio ambiente. Geralmente não é por aí. Mas não precisa ser arcaico, como eu disse. Enfim, é isso aí. Para mim, é possível que eles estão mostrando, eles estão comprovando essa minha hipótese, né? Essa minha tese, sei lá como é que chama, que é possível trafegar entre os dois sistemas, um através de um sistema tribal e o outro através de um sistema formal, dialogando com o capitalismo. Então, tem mais uma pergunta, a continuação dessa. A pessoa não se identificou, não colocou o nome dela, mas ela fala que gostaria de debater com você sobre a questão de não estar conflitando com o capitalismo. Se a proposta não é justamente criar outras formas alternativas de vida que tentam viver e criar outro sistema de vida, que ao fim superar essas formas propostas pelo capitalismo. Ela colocou o nome Malu Brant. Malu Brant, minha grande amiga. Malu, eu não entendo. Se você quiser fazer a pergunta pessoalmente, eu entendi que o ideal seria confrontar ou não confrontar. Isso aqui eu não entendi. Posso falar? Pode, fala. Estamos aí, já ultrapassando. Boa noite. Boa noite. Então, quando você falou assim, a proposta não é confrontar o capitalismo. Na verdade, eu acho que a proposta é confrontar o capitalismo, sim. Porque a gente está deixando de viver de forma consumista, de forma em que se destrói o meio ambiente, etc., para viver de uma forma mais sustentável, uma forma não consumista, uma forma, enfim, formas que é anticapitalista, né? Então, quando você fala que a gente não está propondo confrontar o capitalismo, eu acho que está sim, né? A própria forma de organização das famílias e das pessoas, de produzir o próprio alimento, de trocar, de vender o excedente, etc., eu acho que está questionando, sim, essa forma capitalista. Não tem dúvida. Quando eu falo em conflito, confrontar, eu falo em conflito. Por exemplo, o comunismo propôs um rompimento com o capitalismo, né, com as suas propostas e tal, que nós vamos discutir na próxima palestra. Mas ele queria destruir o capitalismo e dar poder, no caso, lá, né, aos operários.
Não é esse o caso. Se a gente não é confrontar, né? Seria dentro dos valores, dentro dos princípios que dentro dessa metodologia Dragon Dream a gente está desenvolvendo, que aquelas pessoas que decidiram conviver em tribos vão tomar decisões dentro de uma dinâmica em que vão ficar fortes com aquilo. É óbvio que provavelmente todo mundo vai procurar que se tenha o máximo de respeito ao ambiente, às pessoas, à diversidade, porque nós já fizemos essa oficina, é o que sai, ao não agressão à natureza, à convivência com a natureza, isso tudo sai. Quando eu falo que é praticamente impossível, pelo menos num primeiro momento, rompimento definitivo com o capitalismo, porque as pessoas estão acostumadas com produtos. Elas precisam comer, elas precisam de algumas coisas que provavelmente não vão querer ficar sem ela. Então, sem elas. Então, não é necessário. É claro que você pode fazer uma tentativa de mudar a sua vida através de uma convivência grupal para ser menos consumista, menos isso, menos aquilo, mais autossuficiente na alimentação, etc. Mas isso é um processo. Eu quero dizer que não precisa haver um rompimento, falar agora eu vou viver em tribo, no meio do mato, não quero saber de nada, não precisa disso. Se quiser fazer, faz, mas geralmente não dá certo, porque se você não estiver acostumado no mato mesmo, é difícil você ficar lá, isolado, sem os confortos que você está acostumado. É sobre isso que eu estou falando. Mas, de certa forma, é uma saída, é uma porta de saída lateral. E, obviamente, se isso aí se pega, né? Como está pegando milhares de pessoas, e agora, principalmente essa pandemia, eu fiquei sabendo há pouco, li um artigo sobre isso, no mundo inteiro, indo para o interior, fugindo, querendo morar, vou morar na natureza. Então, é ajudar essas pessoas, que muitas pessoas querem fazer isso e não conseguem nem viver na natureza e nem se organizar, nem conviver com outras pessoas, porque perderam esse costume. Nós perdemos. O pessoal urbano, principalmente, perdeu esse costume de conviver. Você não sabe quem é seu vizinho, seus vizinhos. Como é que você vai interagir com outras pessoas de repente? Então, é complexo. Mas é por aí a minha resposta. Certo. Fernando, tem mais 2 perguntas e serão as 2 últimas perguntas, e aí você pode, então, responder e fazer as suas considerações finais. E depois, logo em seguida, eu vou fazer alguns anúncios também. Então, eu vou ler aqui a pergunta do Lourenço. Se você considera que há muito em comum entre as ecovilas e o tribalismo. E a Laís quer saber qual a forma de contato com você depois, se por telefone, e-mail ou rede social. Então, você, se puder deixar os seus contatos aí para as pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Cíntia acrescentou que dentro dos sistemas conhecidos não seria este o capitalismo menos agressivo e o mais adequado a ser comungado com o tribalismo. Espera aí, qual que eu respondo primeiro? Porque agora Então, na verdade, vamos já partir então para a pergunta do Lourenço, que é sobre ecovilas e tribalismo, e também os seus contatos. Tem tudo a ver, né? É isso que eu falei, as milhares de tentativas que estão acontecendo no mundo incluem as ecovilas, tem vários nomes, né? Comunidades intencionais, comunidades alternativas, até nome. Tem, inclusive, eu soube que nos Estados Unidos, o senhor Luto que fez essa proposta de viver em tribo. Eu não sei qual o processo, mas pegaram de algum povo lá e adaptaram. Você já tem até essas tentativas. Então, isso é no mundo inteiro e está se intensificando com essa coisa, né? Principalmente da pandemia, correndo do mundo urbano, querendo ir para o mundo rural, querendo se relacionar. As pessoas estão procurando isso, né? Então, o primeiro público
dessa obra é exatamente aí, as ecovilas que já estão organizadas, elas já estão vivendo dentro de um sistema formal, e tem CNPJ, tem tudo, mas algumas já estão consolidadas, já tem tantos anos que é aquela vida mesmo, todo mundo já se dá bem e tal, alguns já deram certo, principalmente eu conheço muitas histórias, né? Principalmente no exterior. No Brasil, não conheço muito, não, e deram certo, não. Até agora, ninguém me falou, porra, ali o negócio funciona mesmo, não tem briga, não tem disputas, não tem patrimonialismo, não tem nada. O capitalismo, o negócio é bonito. Não conheço. Mas já ouvi falar de algumas já bem antigas, em outros lugares da América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, que funcionam razoavelmente bem. Mas, mesmo assim, as diretrizes que a gente dá no livro vai apenas reforçar os laços que já existem. Essas pessoas vão criar laços fraternos, vão criar laços de parentesco. Isso aí a gente vai explicar lá na frente. Um dos principais pilares, né, é exatamente a relação de parentesco, que ela pode ser criada por essa metodologia que nós estamos criando a partir do zero. As pessoas se tornam pai da outra, filho da outra, avô, tio, e começa uma relação assim que, se for para frente durante centenas, milhares de anos, vão criar os seus próprios sistemas organizativos. Foi assim que as tribos foram criadas. É assim que dois grupos, norte, leste, oeste, sol, pôr do sol, sempre tem oposição, né? Quente, frio e tal, e eu quero ser seu parente e vamos cuidar um do outro. Então, o tribalismo é isso, é essa coisa emocional que cria. É isso que a gente está tentando cada vez criar com a colaboração do Dragon Dream. Certo. Uhum. Fernando, então faça as suas considerações finais e deixe os seus contatos, por gentileza. Como é que eu deixo os contatos? Aqui escrito? Tem que escrever aqui no bate-papo, né? É isso? Se você quiser falar ou escrever no bate-papo, pode ser também. Eu vou fazer aqui rapidinho depois, boto aqui nos bate-papos, mas posso falar também. Olha, gente, por e-mail, Fernando Schiavini, né? Está aí, ó, meu nome tudo ligado, @yahoo.com.br, é o mais fácil, né? Yahoo, Fernando Schiavini, yahoo.com.br. Eu uso bastante esse e-mail. Vou dar meu WhatsApp também, 63 98408 7528. Tá? Se alguém for contactar pelo WhatsApp, por favor, mande uma mensagem primeiro, né? Dizendo que a gente geralmente não atende números que não conhece, fica desconfiado. Então, manda pelo WhatsApp, vou te ligar, assistir a palestra e tal. Aí a gente conversa sem problema. Tá? Você já botou aí, né? Sim. Você já colocou aí? A Laís fez essa gentileza e já colocou o e-mail, telefone. Tá. Então, pronto. Esses dois aí a gente consegue, quem quiser entrar em contato. Eu agradeço quem quiser me dar mais ideias, mais conhecimento. Eu falei, está em desenvolvimento ainda. Esse livro, apesar do básico, está pronto. Né? Bom, gente, as considerações finais aí. Primeiro, peço desculpas aí pelos problemas técnicos, né? Iniciais. Foi mancada minha aqui, que eu não estava no Wi-Fi, estava nos dados móveis. Mas espero que tenha conseguido transmitir as minhas ideias iniciais aí do livro, né? Como eu disse, eu espero, né, que as pessoas, a Malu aí, a quem já tenho pedido, né, colaborações, de revisões, de coisas, viu, Malu? Eu estou cada vez estudando mais, lendo mais. Eu sou um péssimo estudante, tanto é que abandonei meus estudos no segundo grau, detesto ficar estudando, lendo. Mas, como eu falei, eu estou lendo como é que chama aqui? As estruturas elementares de parentesco,
de cabo a rabo. Duvido que você fez isso na faculdade. Estou tentando entender tudinho mesmo, como também estou conversando mais com meus mestres lá na aldeia, com os mais velhos, perguntando cada vez mais e estreitando cada vez mais a ideia. Então, espero que vocês continuem acompanhando. De qualquer modo, é um tema muito apaixonante, essa coisa da evolução da humanidade, principalmente a evolução sociológica, né, para ver até onde chegamos. E espero que a gente se veja, então, nos vemos novamente. E que dia mesmo? Desculpe, já tem dia marcado? Sim, o próximo será no dia 28 de abril, daqui 4 semanas. 28 de abril, a segunda parte, então, da nossa exposição sobre o tribalismo. Obrigado a todos. Então, boa noite a todos. Agradecemos a presença no encontro de hoje com o indigenista Fernando Schiavini, que trouxe para nós as suas pesquisas e ideias sobre o tribalismo. Essa gravação vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Céu A1. Eu já coloquei o link aí no bate-papo. E quarta-feira que vem a gente vai receber o Dr. Paulo Machado, que é psiquiatra e psicoterapeuta junguiano. Ele vai trazer o tema A Dança das Polaridades e o Momento Atual. Ele vai falar sobre assuntos como a polarização nas relações, a desinformação das fake news, o negacionismo, a noção de arquétipos e a tipologia psicológica de Jung. Nas próximas datas, teremos ainda a participação do filósofo Antônio Florentino, com o tema Budismo Zen da Escola de Kyoto e Mestre Eckhart. E de volta ainda conosco, o professor Amâncio Friaça. Acompanhem a programação completa de Saberes Essenciais no site ceua1.org.br e também em nossas mídias sociais. Boa noite. Boa noite até a o todos. próximo encontro. Obrigada, Fernando. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.